escritor, militar, advogado, historiador, autor de importantes livros, como a Geografia do Distrito Federal e a Geografia do Rio Grande do Sul, o que para nós, do Instituto Histórico e Geográfico, é muito importante, porque nós temos poucos geógrafos e muitos historiadores. Para compor a mesa, o nosso ilustre presidente, querido presidente, professor doutor Ronaldo Brito Poletti. Convido também o nosso querido secretário-geral, o doutor José Teodoro Mascarenhas Mink. Convido, em nome do presidente, o nosso querido acadêmico, Inocêncio de Jesus Viegas, que foi designado para fazer a honrosa tarefa de fazer a saudação oficial. Viegas, por favor. Peço. Por fim, convido a compor a mesa o nosso impulsando, Ariovaldo Pereira de Souza. Por favor, Ariovaldo. Todos de pé para cantar o hino nacional. Conseguimos conquistar com braços fortes e crescendo a liberdade, desafio nosso peito à própria morte, combater toda nossa aflição. Como intenso raio vívido, de amor e de esperança a terra cresce, se teu famoso céu transforme límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante do alfa da natureza, seja transformado no nosso, teu futuro espelho esta grandeza, terra adorada, livro das vidas que traz a remada, os filhos deste sol das mães, pátria amada Brasil.
som do mar e a luz do céu profundo, fulgor das ondas de fogo amarela, e glória do céu do novo mundo. Porque a terra, mais a vida, os visões lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e toda carne salve, Brasil de amor eterno seja assim, o lábaro que ostentas estrelado, e diga verde ouro desta flor, ajuda e glória no passado. Mas segue a justiça clara forte, graças ao Filho de Deus nos ajuda, e quem te fala a morte, é a adorada, e todas as línguas e voz amada, Espírito fez histórias mães de ti, pátria amada Brasil. Muito lindo. Senhores, vamos aproveitar e botar os nossos respectivos celulares no silencioso. O nosso presidente, o professor Dr. Ronaldo Boletti, a palavra. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É muita honra que nós recebemos os ilustres visitantes, uma saudação também para os funcionários do Instituto que estão aqui presentes, aos professores e aos demais sócios acadêmicos que estão presentes. O momento das posses é um momento importantíssimo para o Instituto, por vários motivos, não apenas para a participação nos assuntos culturais e históricos vinculados ao Poção e a quem também vai saudá-lo, mas é uma oportunidade que todos nós temos de que, ainda que indiretamente, possamos contribuir com o Brasil, com a sociedade, com o povo brasileiro. O Instituto não permite discussões sobre conjunturas políticas e nem assuntos partidários, mas aqui há as mais diversas concepções políticas, filosóficas, religiosas, todas numa comunhão de grande fraternidade. E é sempre uma esperança que, embora indiretamente, como eu disse, nós possamos de alguma forma contribuir para a política brasileira, sempre desejosos que, afinal, os políticos tenham uma consciência do significado do Brasil, do seu povo, da sua história e do seu destino. E com isso possamos contribuir com a pátria brasileira. Então, com essas palavras, eu declaro aberta a presente sessão. Presidente Ronaldo Boletti, convido o nosso querido acadêmico, mestre Inocêncio Jesus Viegas para fazer a saudação oficial ao Poção. Por favor, mestre Viegas. Boa noite. Excelentíssimo senhor, presidente deste Instituto Geográfico do Distrito
Federal, professor Dr. Ronaldo Ribeiro de Brito Colete, na pessoa de quem saúde os demais componentes da mesa diretora. Senhora e senhores ex-presidentes desta nobre casa, senhoras e senhores membros acadêmicos deste Instituto, presidentes de Academia de Letras e demais entidades culturais e de classes sociais de Brasília, distintos familiares, sob a vigilância matriarcal da senhora Marisa Pierre de Souza, esposa do empossante, ilustres convidados, representantes das classes políticas presentes, doutora Raimunda Serra Azul, esposa do nosso saudoso confidente Serra Azul, seu filho Marco Antônio, doutor Marco Antônio, Marcelo, senhora Arlete, Silvia, nosso confrade da Academia de Letras de Brasília, senhoras e senhores membros das Forças Armadas e confrades do nosso eleito, senhoras e senhores integrantes das Forças Auxiliares presentes, ilustres membros do clero desta urna, na pessoa do nosso confrade Padre Aleixo, conterrâneos membros de CTGs do Distrito Federal e em torno, diletos amigos de caserna e de alegres pescarias aqui agremiados para testemunhar este solene ato, a todos os nossos agradecimentos pelo comparecimento. Com esta saudação ao Dr. Eovaldo Pereira de Souza, eleito para a cadeira de número 60, patroneada por José Maria Belo, e era ocupada pelo saudoso acadêmico Gilberto Amaral, venho abrir de par em par as portas deste Instituto, entidade fundada em 3 de junho de 1964, e quero dizer do escritor Dr. Adilson Vasconcelos, um dos ex-presidentes desta casa, abre aspas, o Instituto é a maior sala de aula sobre geografia e história desta capital, fecha aspas. O Instituto Histórico e Geográfico DF tem por compromisso velar pela história deste pedaço de torrão vibrante no coração do Brasil, nossa adorada Brasil. Hoje, para compor este grande quadro de historiadores, chega o escritor e historiador dos Pampas Gaúchos, com toda a galhardia. Ariovaldo nasceu na pequena cidade de Encruzilhada do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, onde cursou as primeiras letras. De origem simples, menino pobre, igual a tantos outros de sua época. Apesar de uma infância pouco favorecida, com algumas limitações, lembra com saudades aquela meninice. Era o mais velho de uma prole de 11 irmãos, momentos que lhe trazem recordações. Com seus irmãos, caminhava sob boa distância sobre a geada e às vezes sobre lama, calçado com usuais tamanquinhos de sebo de madeira até chegar à escola. Não se falava em faltar aulas, pois seus pais, não obstante o pouco estudo, exigiam frequência à escola. Mesmo com tudo isso, era feliz com a vida que levava. Dona Malha, a rígida diretora, o recebia à porta da escola, indicando-lhe a sala de aulas, passando-lhe aos cuidados da professora Dona de Janeiro, mais carinhosa e receptiva. E assim foi a sua rotina até as séries seguintes. Era um mundo que conhecia sua mãe. Dona Guilhermina tinha seu tempo absorvido no cotidiano do lar, com muito trabalho em face dos 11 filhos, enquanto seu pai, senhor Argelino, sem conhecer exaustão, se desdobrava à frente dos trabalhos do campo e na lavoura familiar, invariavelmente com um sorriso à mostra. Ariovaldo, chegando à idade adulta, quis a imposição da lei e do destino que ele se separasse daquela convivência familiar e da salutar atividade do campo para cumprir a obrigação com o serviço militar. Incorporado ao Exército Brasileiro, dedicou-se aos estudos e, aos poucos, de curso em curso, foi conquistando todas as graduações, chegando ao final da carreira ao posto de capitão. Na ciganice da vida militar, teve a oportunidade de passar por vários lugares: Bagé, Dom Pedrito, General Câmara e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Curitiba, no Paraná. Foi na capital do Paraná, após o casamento com a senhorita Marisa Pierre de Souza,
e fixou residência, iniciou a nova fase da sua vida. Em Curitiba, teve o lar engalanado com o nascimento dos 5 filhos, que lhes deram 10 netos, e este os agraciaram com 5 bisnetos. Desse consórcio de 60 anos, comemora bodas de diamante e continua a trilhar a mesma estrada em busca de mais felicidades. Na caserna, teve a oportunidade de ser escolhido por seus pares para ser o presidente do Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército, durante 15 anos. Na sociedade civil, com seus préstimos, chegou à presidência da Associação de Pais e Mestres do Colégio Pedrosa, em Curitiba, e isso por 5 anos. Foi presidente também do Grêmio Colônia de Férias do Litoral do Paraná. Como visto, um homem dedicado à sociedade. A sua última transferência enquanto militar foi para Brasília. Não perdeu tempo e foi para a UniCeub, onde se diplomou em Ciências Jurídicas. Venceu seu tempo no Exército, foi para a reserva. No desejo de continuar sua vida ativa, uniu-se a outros advogados, estabeleceu-se como escritório e passou a servir aos seus clientes. No decorrer dessa atividade, nos conta como é fascinante a advocacia quando exercida com responsabilidade. Não tardou para que fosse premiado pela afluência de clientes ao seu escritório, mercê do cuidado exercido como causídico. Na vontade de continuar a vida literária, filiou-se à Associação Nacional dos Escritores, onde atualmente é diretor-tesoureiro. É sócio benemérito da Academia Taguatinguense de Letras e diretor-conselheiro da futura Academia de Letras de Sobradinho, DF. E agora apresentado a este sodalismo pelo poeta e escritor Napoleão Valadares. Foi aceito e em poucos momentos receberá do nosso presidente os louros da vitória. Ariovaldo tem por lema o objetivo de superar as limitações pessoais pela disciplina, com perseverança e obstinação, encarando os desafios como uma grande oportunidade. Depois de aposentado do Exército e da advocacia, resolveu viver exercendo 3 hábitos saudáveis: ler, escrever e pescar. Lendo, adquire conhecimento e renova a célula do cérebro. Escrevendo, leva aos leitores o fruto do seu conhecimento, de suas pesquisas e os ilustra. E pescando, esquece os males da vida, não vê passar os dias, desaparecem as dores e volta renovado, gratificado, com muita disposição para a vida e com um samburá pleno de peixes para o seu ensopado. Dessas leituras, resolveu passar para o papel as suas vivências e escreveu livros. O teste literário foi com a edição do livro Reminiscências, onde fala do albor da sua vida. Foi a sementinha plantada na vasta cultura do povo gaúcho, e logo editou o segundo livro com o título Síntese Histórica do Rio Grande do Sul. Eufórico pela aceitação do livro, partiu para Nova Investida e nos brindou com o terceiro livro, Uma Viagem ao Folclore Brasileiro. Não se sentindo pleno de realizações, chega com o 4º livro, Geografia do Rio Grande do Sul. Incansável com a veia poética em Borolotão, lança o 5º livro, 30 anos de saudosismo. Nas horas de folga, para não perder o costume, escreve o 6º livro, O Lírio, um livro de contos. E agora, o mais recente, é a chave para entrar nesta casa e entregar ao povo de Brasília e se consagrar como historiador. Traz o 7º livro em homenagem a esta terra abençoada e consagrada a Juscelino Kubitschek, com o título de Geografia do Distrito Federal. Com esse total, reconhecido recentemente como didático pelo Ministério da Cultura. Ariovaldo, sendo soldado, é um guardião da pátria. Sendo advogado, honrou a justiça e fez amigo entre os seus clientes. Sendo escritor, é um amante das letras e traz agora para o nosso templo do saber a sua experiência em contar fatos e fizer histórias do nosso Brasil e busca a imortalidade. Por falar em imortalidade, o saudoso acadêmico, escritor e jornalista Murilo Nero Filho, quando adentrou a Academia Brasileira de Letras, no seu discurso de posse, ao falar em imortalidade, nos disse, abre aspas, imortalidade de todos os povos e religiões nela acreditavam. Dos gregos, Aristóteles, Sócrates e Platão,
até os romanos, de Júlio César, de Marco Antônio e de Otávio Augusto, dos cristãos aos judeus de Moisés, pelos muçulmanos de Maomé, pelos budistas, pelos hindus dos Vedas e pelos brahmanes de Ramayana. E concluiu: nós acadêmicos, que apesar de imortais, como nos chamam, somos apenas efêmeros e transitórios. Só as academias são duradouras. Por mera brincadeira, em tempos passados, ao lado do Bilac, já nos disse, abre aspas, sou imortal porque não tenho onde cair morto. Fecha aspas. Essa tirada é de lá do Bilac, que é muita gente não sabe. Este menino de que tanto elevo envelheceu com as letras. Chega aqui hoje encanecido e com a leveza de um pássaro que pousa sobre o galho de uma frondosa árvore e nela se abriga entre as folhas. E se apoia, e dorme, e canta ao alvorecer sob o sol radioso de outono. Venha, Leoval, e soma o teu nome aos vatos aqui viventes e adormecidos, e serás imortais entre os teus pais. É isso. Muito obrigado. Convido o Leoval para tomar posição no microfone para oferecer seu discurso. Inicialmente, nós queremos agradecer ao eminente confrade acadêmico Inocêncio Viegas pelas amáveis palavras proferidas. Boa noite a todos. Boa noite. Senhoras e senhores, senhor presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, Dr. Ronaldo Poletti, senhores componentes desta mesa, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, é com a alma engalanada de alegria e orgulho que me apresento a esse seleto plenário, convidado e proposto que fui para fazer parte desta instituição do mais alto nível da intelectualidade da capital do Brasil, ou seja, o quadro de sócios acadêmicos do Instituto Histórico e Geográfico do Sul. Antes de tomar posse da cadeira que a mim foi designada, são minhas primeiras palavras para o panegírico referente à vida e obra do patrono que a nós foi escolhido. Eleito para a cadeira 60, venho sentar-me entre vós sobre o patrono José Maria Belo. Cadeira era ocupada por Gilberto Amaral. Gilberto Amaral foi um diplomata e escritor e, como tal, dedicou-se a ensaísta da interpretação do Brasil sob ângulos da sociologia, da antropologia e da história. Foi também autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. É considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. Nasceu a 15 de março de 1900 em Recife, Pernambuco, e faleceu a 18 de julho de 1987. Gilberto Amaral, veterano jornalista e um ícone do Brasil. Jornalista pioneiro e consagrado colunista social, mestre de jornalismo da capital, uma trajetória repleta de ricas histórias. Brasília, como destaque principal, e outros tantos não tão conhecidos como Pinduras de Lula. Reportando-nos agora ao nosso patrono, é com elevada alegria, privilégio e fortuna que nomeamos nesse momento José Maria de Albuquerque Belo,
Nasceu em Barreiras, Pernambuco, em 1885. Iniciou seus estudos em sua cidade natal e prosseguiu-os em Recife, cidade para onde se transferiu depois que sua família, de tradição cozinheira, vendeu suas terras e seu engenho para o seu primo Estácio Coimbra. Foi deputado federal quando ingressou na Faculdade de Direito. Ao longo do curso, teve diversos cargos públicos conseguidos com a ajuda de Estácio Coimbra. Trabalhou em jornais e passou 9 meses na Europa como assessor da delegação brasileira para a Conferência Aniversários, realizada em 1919 em Paris, para estabelecer os termos da paz das nações derrotadas na Primeira Guerra Mundial. Em 1927, foi eleito deputado federal por Pernambuco, onde tinha boas relações com os mineiros e fazendeiros, mas não se identificava com nenhuma facção política, a despeito das fortes relações que tinha com o primo Estácio. Assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados em maio do mesmo ano e exerceu o mandato até dezembro de 1930. Mas teve seu mandato interrompido em outubro do ano seguinte com a vitória da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder e extinguiu todos os órgãos legislativos do país. No campo jornalístico, colaborou com os periódicos Diário de Pernambuco e Jornal do Comércio, e foi diretor do jornal A Província, todos de Pernambuco. Publicou novos estudos críticos em 1917, Rui Barbosa em 1918, e escritos diversos. Faleceu no Rio de Janeiro em 1959. Nesse átimo, apraz-me, sob maneira, apresentar-me a esse sodalício com a humildade que minha condição abraça. Neste momento de muita glória para esse simples mortal. Em primeiro lugar, desejo agradecer a deferência desta Casa de Cultura, se não a primeira, mas uma das mais importantes da capital, quiçá do Brasil, motivo de regozijo para mim. Minha intenção sincera é transformar esse primeiro contato no início de uma grande amizade com os confrades e confrades desse sodalício. Para quem, como eu, nascido e criado em uma pequena vila no interior do Rio Grande do Sul, tendo estudado as primeiras letras em colégio público, foi uma grande honra adentrar esta casa de intelectuais. Minha vida rendeu frutos, a lembrar o poeta. Tive filhos, plantei árvores, escrevi livros, procedi leituras muitas. A saber, a leitura tem um peso simbólico e indiscutível na formação de nossa cultura, pois o livro está sempre ali, pronto a ser retomado, revisado, quando bem se queira. Já foi dito que o escritor é um desdobramento do homem, coexistem e completam-se as várias facetas da vida. Mas como vereis aqui, nós não somos ecléticos, nos enveredamos, porém, para a geografia e história. Existe uma consonância íntima entre o nosso labor literário, sobretudo geografia e história, e aqui entra também o folclore e narrativas ocasionais que publicamos através do jornal da ANE, Associação Nacional dos Escritores. Nenhum, pois, plano objetivo elaborado de antemão. Destarte, nos desligamos dos contos, romances e crônicas. No magro primitivo, os livrinhos iniciais, publicamos reminiscências, saudosismo, biografia, folclore. Antes, porém, a caserna trouxe-me relativa desenvoltura para escrever, mas as lides forenses exercidas aprimoraram, de certa forma, esta vontade de escrever, já despertada. Tenho assim um passado sem novidades que merecessem ressaltar aqui, mas sobretudo na geografia e história que nos abeberamos, o que nos levou a entender que a geografia é tão importante quanto a história. Não há a falar se entendemos em geografia sem falar de história. Essas duas ciências se complementam e se entrelaçam em uma simbiose, em uma cumplicidade quase genuína com essas duas ciências,
sabendo-se que uma não existe sem a outra. Ao contrário de Machado de Assis, que abusava da boa memória, não possuímos esse dom. Por isso, minhas escusas eventuais falhas em nossa preleção, fato que vem desabono a nossa presença nessa seleta Assembleia. Nossas reminiscências e breves citações são tímidas, por isso não abusamos da memória, traído talvez pela avançada idade. Adotamos aqui o que nos parece mais importante, ainda que singelas, partes de nossa vida enquanto pesquisador e escritor. Não sou e nunca pretendi ser um escritor de ofício, um cultor das belas artes, embora tenha me habituado desde moço à amável convivência de cultores da boa escrita, como leitor e admirador convicto das boas obras. Porque é de reconhecer também uma convicção excusável dessas circunstâncias, a atração que sempre exerceram sobre mim os homens de pensamentos, a inteligências cultas, os espíritos de alto quilate moral, possuidores do divino dom de transmitir aos seus semelhantes as conquistas culturais. Mas tudo isso que vos falo está longe de definir os méritos do escritor. Sou oficial reformado do Exército, como já foi falado. Graduado em Ciências Jurídicas, laboramos no exercício das leis forenses através de alguns anos, após entrar na reserva da instituição que me acolheu outrora. Como escritor, após deixar a caserna e a advocacia, fui despertada para essa saudável atividade cultural, há menos de 2 décadas. Minha filiação a atividades culturais da literatura teve começo a partir da Academia de Letras de Taguatinga, como sócio benemérito. A ANE Nacional de Escritores, desde cedo e ainda hoje como um dos seus diretores. Filiado também à Agência de Escritores Lerbai Brasil, também diretor. Convidado e aceito para a criação da Academia de Letras de Sobradinho. E finalmente, para nosso deleite, proposto e eleito para o quadro social, quadro de sócios acadêmicos desse instituto, coroando de júbilo minha vida literária. Nosso acervo literário, modesto reconheço, consta de forma cronológica dos livros. Reminiscências, Síntese Histórica do Rio Grande do Sul, 3ª edição. Síntese Histórica do Rio Grande do Sul, 3ª edição. Uma viagem pelo folclore brasileiro, 2ª edição. Geografia do Rio Grande do Sul, esgotada. 30 anos de saudosismo. O conto, o lírio. E o mais recente, Geografia do Distrito Federal, reconhecido recentemente como didático pelo Ministério da Cultura, conforme certidão de emergência e averbação. Ao citar nosso livro Geografia do Distrito Federal, não poderíamos deixar de lembrar alguns antecedentes históricos para a edificação de Brasília. Vão desde José Bonifácio de Andrade e Silva, apresentados em 1923 à Assembleia Constituinte, projeto esse que enfatizava a necessidade de mudança da capital. A história de Brasília vem desde Marquês de Pombal, em 1751, passando pelo sonho e visão de São João do Bosco, até o comício de Juscelino Kubitschek em Jataí, em 1955. Passa por Floriano Peixoto, Tássio Pessoa, Marechal Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas, Café Filho. Esta obra de Brasília é retratada como a única cidade moderna a receber o inusitado título de Patrimônio Universal da Humanidade. Sabe-se que Brasília não foi uma improvisação, mas o resultado de um amadurecimento. A localização da nova capital remonta à época de Luiz Cruz, mas a construção de Brasília deve-se à coragem e firme determinação do presidente Juscelino Kubitschek, que contou com sua primeira diretoria, composta pelos senhores Israel Pinheiro, Bernardo Saião, Ernesto Silva e outros abnegados. Com o projeto urbanístico de Lúcio Costa e arquitetônico de Oscar Niemeyer, tornou-se a cidade construída no século XX a ser considerada pela Unesco.
Outras participações sociais tivemos ao longo dos anos. Laureado seguidas vezes durante 5 anos como partícipes em convenções anuais de educação e saúde na capital paranaense, defendendo essa tese sobre esse temario, assunto sistematicamente debatido e publicado pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, nos ombreando com a participação de vários estados do Brasil nesses conclaves. Muito obrigado. Presidente, antes de passar para a nossa parte solene, só queria registrar que eu andei conversando com a família nesta cerimônia e a neta disse que não consegue acompanhar o pico do avô, nem nas caminhadas, nem no trabalho. Então, presidente, a sugestão que dá serviço, que ele é cheio de amor para dar, né? Com seus 88 anos, dizendo que quer chegar a 100 e poder virar atriz a porra. Senhores, estamos chegando à parte solene dessa cerimônia. Convido, em nome do presidente, o nosso secretário-geral, o acadêmico José Teodoro Menck, a ler o termo de posse. Termo de posse 222. Em sessão magna realizada no dia 19 de maio de 2022, às 19 horas, tomou posse o chefe acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o senhor Ariovaldo Pereira de Souza, que ocupará a cadeira número 60, que tem como patrono José Maria Belo. Lavrou-se o presente ato que vai assinado pelo presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, por mim, secretário-geral, e pelo empossante. Nosso presidente vai fazer a declaração de posse. Declaro empossado como sócio acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal o senhor Ariovaldo Pereira de Souza, conferindo-lhe a plenitude dos direitos acadêmicos. Convido o acadêmico Ariovaldo para, de pé, fazer o seu juramento. Prometo trabalhar pela grandeza do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, cooperando para o aprimoramento de suas finalidades.
E agora o nosso momento mais alegre de promoção do nosso novo acadêmico. Palavras finais do presidente e, na sequência, o nosso novo acadêmico convida os amigos para um coquetel na outra sala. Como foi previsto, uma noite magnífica. Mais um gaúcho entre nós. E uma beleza que no Instituto tem tanta gente do Nordeste, de Minas, de São Paulo, de todos os estados paranaenses. Eu até vou pedir depois para a nossa secretária executiva Agnès fazer uma relação dos atuais sócios acadêmicos com as suas origens no Brasil. Há muitos gaúchos aqui. Modéstia à parte, também tenho raízes gaúchas. Meu avô nasceu em Uruguaiana, filho de um oficial da Bahia. O patrono dele morreu em 87. O presidente era um gaúcho, Guido Mondin. Guido Mondin era o presidente. Mas era paraense ou gaúcho? Gaúcho, Guido Mondin. Pintor. Não, eu conheci demais. Era o presidente do seu antecessor. Desculpa, presidente, mas nós, os cearenses, e os descendentes, seremos sempre hegemônicos aqui em relação aos gaúchos. Mas aqui tem problema dos cearenses, O Teodoro, por exemplo, nasceu em São Paulo, mas é filho de cearense, então ele se coloca na colônia. Tem pessoal da Paraíba e Rio de Pernambuco. Pernambuco, quando você menos percebe, já estão maioria. Aqui tem graças do drama. Você não fala de volta, senão Pernambuco. Agora é muito também. E o Mendes também, porque o Zé Maria escreveu uma pequena história da República. Não, nós não mencionamos, porque tem muitos monarquistas aqui no Instituto, e eles não se sentem muito à vontade. 7 de setembro está chegando. Anarquistas também, né, presidente? Anarquistas? Não, você precisa ver que sentido do anarquismo. Bem, de qualquer forma, foi uma noite muito interessante, muito aculturada, estamos todos enriquecidos e felizes e honrados com a presença de todos e com o nosso novo sócio acadêmico, confrade Ariovaldo. Para estar encerrado a sessão. Obrigado. Eu só queria dizer, eu vou deixar por cortesia para o Instituto esses exemplares ali. Passarei essa secretária. A bibliotecária nossa aqui já vai. Também.